parece até bisnote. Mas não vai levar tua panda. E que é pra não quebrar os ossos. Na cidade do Sambal. Mas mandei pra Chica lá enfeitar a casa. Esse bicho é legal, mas aqui era essa ruela, Chica Duca, com esses 2 sacos de vinho. Rapaz, mas as costas tá doendo. Aqui também mandar um grande abraço para o sanfoneiro Zé Miúdo. Rapaz da região de... lá em Fortaleza, no Ceará, na grande Fortaleza. E também um alô aí para a TV Fortaleza, destaque nordestino pela TV Fortaleza. E a TV Patrícia. Essa toda a turma aí de Barbalha. Vai lá, música.